Bem, pessoal, estamos começando mais um programa Conexão das Minas Gerais e vocês que nos acompanham, com certeza, vão ser surpreendidos que hoje o tema está assim eletrizante. Estamos recebendo nosso convidado especial, o Coronel Bianchini, que foi comandante da Polícia Militar de Minas Gerais, uma das polícias mais eficientes e respeitadas do país. Uma honra receber o Coronel Bianchini. Ao nosso lado, o economista Rodrigo Botelho, que você já conhece. O ausente, agora presente, jornalista Márcio Fagundes, que já está fazendo uma homenagem, né, a todos os brasileiros com o preço da energia elétrica, que agora na bandeira não é mais vermelha, já mudou de cor várias vezes, mais 50% na sua taxa de iluminação, de tudo. Mas aí, Márcio está aí, ó, no escurinho, mas com a lanterna, lamparina e velas, né, Márcio? Ô, Guararapes, depois de 2 semanas estou de volta, que eu andei meio desconectado desse mundo. Aí esse mundo está muito mundano para o meu gosto, e aí eu andei meio desconectado, mas estou voltando devagarzinho. Então, hoje eu quero participar com com a ilustre visita do Coronel Bianchini, com o Rodrigo, Lindenberg, eu quero novamente bater uma bolinha, viu, Frei Caneca? Tá bom. Coronel Bianchini, prazer recebê-lo. E queria também saber sua opinião a respeito da política. O senhor que conhece muito bem da política mineira, e com certeza a gente está falando muito, o Brasil inteiro falando do dia 7 de setembro, porque o dia 7 de setembro, será que o Brasil acaba dia 7? Dia 8 é um novo Brasil. Eu queria saber inicialmente a sua opinião a respeito desse dia 7 de setembro, e o senhor que comandou a PM de Minas Gerais, a bicentenária e gloriosa Polícia das Minas Gerais, o que é que o senhor espera desse 7 de setembro? Calma, tranquilidade, ou na cabeça de algumas pessoas o bicho vai pegar? Primeiramente, boa noite a todos, né? Prazer estar aqui contigo, Pernambuco. Né? Rever o Rodrigo aqui, que a gente já conhece também de longa data, rever o Márcio, que há muito tempo eu não via. Então, obrigado aí pelo convite. A gente, o Pernambuco, pela experiência que a gente tem, 7 de setembro vai chegar e depois o Brasil vai continuar. O que, na realidade, vai acontecer são as pessoas que vão exercitar o seu direito de se manifestar, né, livremente. Eu estive recentemente conversando com o comandante da PM, né, tendo uma conversa, falando desse momento difícil em que nós estamos passando no Brasil e que as PMs elas têm que seguir firme no seu propósito constitucional, de garantia. Né? A PM é a instituição, eu costumo dizer, como já falei há muito tempo atrás, com o meu amigo que foi, inclusive, ministro da Defesa, o Raul Jungmann, que quem mantém Estado democrático e direito nesse país, de verdade, são as PMs. Não são Forças Armadas, não são ninguém, são as PMs que estão aí todos os dias mantendo esse Estado democrático e direito. Na verdade, é isso. E que as PMs têm que continuar no seu propósito, inclusive de garantir a todos, né? Porque nós teremos manifestações dos dois lados, nós teremos manifestações pró-governo e teremos manifestações contra o governo, e que a PM deve exercer o seu papel de garantir a qualquer um o seu direito de manifestar-se, seja contra ou seja a favor do governo. E vida que segue. Né? Porque eu acabei de dizer, falei isso muito com o Rodrigo, falei, olha, a PM de Minas ela é muito respeitada no cenário nacional. E você, como comandante de PM, disse a ele, na época, tem um papel fundamental, que é conversar com os outros comandantes e alertar sobre o perigo das PMs se envolverem politicamente nesse processo. Não é? Porque, tudo bem, cada policial militar tem o seu direito de querer individualmente aquilo que ele bem queira, mas do ponto de vista institucional, né, as polícias têm que manter-se fiéis ao seu papel garantista da Constituição. E aí dos direitos fundamentais do cidadão, direito à vida, ao patrimônio, à liberdade de expressão de qualquer cidadão. Não é? E aí, Rodrigo? Até o Rodrigo está me acompanhando e está me ouvindo. Sim, as PMs elas têm, de uma certa forma, caminharam ao encontro do presidente. Por quê? Eu já falei isso há muito tempo com ele. Culpa também dos governos anteriores que não nos ouviram. Né? Nós sempre fomos considerados à margem, né, da sociedade e
não fomos ouvidos em muitas coisas. E isso fez com que o presidente, sabiamente, conversasse aquilo no ouvido que a gente quer escutar. Se bem que, na prática, o Pernambuco, nós não tivemos nenhum ganho com esse governo. Pelo contrário, tivemos perdas. Mas a grande massa não conseguiu enxergar isso. Então, eu disse que é um momento em que os governantes, sejam os que estão aqui ou aqueles que querem vir, começaram a dar uma atenção maior às polícias militares. Porque não existe nenhum outro órgão nesse país com a capilaridade tão grande que tem as PMs. E elas exercem um papel muito grande perante a sociedade, formador de opinião. O PM é um formador de opinião. Então, a PM precisa ser um pouco mais ouvida. E nós deixamos de ser ouvidos, né? E eu posso falar isso com tranquilidade, durante muito tempo, e que agora, nesse governo, quando o Bolsonaro ele fala mais do que faz, mas a massa escuta. E não consegue perceber que ele não faz tanto quanto fala, né? Então, o grande risco das PMs se envolverem politicamente está aí, né? É nessa habilidade que ele teve de falar para a massa da Polícia Militar. E isso é perigoso, né? Isso é perigoso. Mas os comandantes têm um papel, e aí eu alerto, né? Faço um alerta. Conversei com o Coronel Marlon outro dia, que inclusive deu uma entrevista muito boa para a CNN, falando do posicionamento que as PMs têm que ter. O Marlon é o presidente da FENEM, que é a Federação Nacional das Entidades Militares, que representa os oficiais, e o Marlon deu uma entrevista mostrando justamente esse papel, né, que as polícias têm que ter. Não estou te ouvindo, Pernambuco. Pode falar, Bianchini, fica à vontade. Não, mas é nesse sentido. Eu acho que 7 de setembro vai passar, as PMs vão cumprir o seu papel, né? Vai ocorrer algum abuso aqui, outro ali, pode ter algum probleminha, mas nada de relevante que seja um marco no Brasil. Não acredito que vai acontecer nada disso. O Frei Caneca, é muito bom ouvir isso do Coronel Bianchini, com a larga experiência que ele tem na frente dessa instituição brilhante que é a PM, né? Particularmente de Minas, né? Mas eu vou te contar uma coisa: a gente precisa, no Brasil, começar a olhar para alguns pequenos exemplos que nos rodeiam, que são muito interessantes. O dia de 7 de setembro é o dia da independência, né? Que independência é? Nós somos independentes ou continuamos ligados aos grandes impérios, ao grande capital e tal? A pseudo-independência. Mas Golias precisa olhar para Davi. O Uruguai, que está aqui no nosso quintal, não comemora a sua independência, comemora o dia da sua Constituição. Eu estava lendo o El Clarín um dia desses, jornal argentino, tinha uma economista dizendo: as empresas argentinas estão saindo de lá e indo para o Uruguai, porque o Uruguai é um país pequeno, harmonioso, independentemente de troca de governo. Acabou de sair do Zé Mujica, entrou um governo de centro-direita. O Uruguai tem um projeto de nação, um projeto de país que vai em frente, e todo mundo vive harmoniosamente, né, nesses confrontos ideológicos de poder, de cidadania. O Uruguai é um exemplo, é o nosso Davi, que esse Golias, esse falso Golias que é o Brasil, que é um falso Golias, é gigantesco, não sabe a força que tem. Como é que é a história do boi branco? O Walter sabe a história do boi branco no pasto. E aí, fica aí, nós podemos olhar para os uruguaios que comemoram o dia da sua Constituição. Olha que exemplo bonito de cidadania aqui do nosso lado, hein, gente? Nossa, eu fico comovido com essas coisas aqui na América Latina, e nós desprezamos a nossa vizinhança. Isso é muito triste. Rodrigo, depois de ouvir o Coronel Bianchini, o Márcio também, eu queria ouvir também o seu posicionamento a respeito do dia 7 de setembro, tão falado, tão esperado. Tem gente que quer dormir no dia 6 e acordar no dia 8, que não sabe o que vai acontecer, pode acontecer. Eu acho que estão querendo também criar muito, sabe, um ar de pânico. Eu acho que o Brasil também não tem clima para isso, mas
no meio da multidão sempre pode aparecer um maluco, né, Coronel Bianchini? Rodrigo, e em cima do que o Coronel Bianchini falou, o que é que você acha? Hein? Bem, Walter, em primeiro lugar, mais uma vez, obrigado pelo convite. Né? Saudar a presença aí do Coronel Marco Antônio Bianchini, do Márcio Fagundes, né? Aguardando aí o Carlos Lindeberg, amigo de longa data. Olha, eu queria tecer alguns comentários. Em primeiro lugar, o propósito de tudo isso foi derivado de uma decisão do governo federal anômala, que foi o cancelamento do desfile cívico-militar de 7 de setembro. Eu tenho 61 anos de idade, eu não me recordo disso ter sido cancelado. E o fato de ter sido cancelado, isso, na realidade, significa a instrumentalização de um interesse político, né, de, ao encerrar esse evento, ao cancelar esse evento, você abrir espaço para um outro tipo de manifestação. Isso é algo que de fato, me incomoda. Você deixar de realizar uma atividade histórica, tradicional no país e substituir isso por uma iniciativa político-ideológica e, por que não dizer, eleitoral por parte do presidente da República. Né? Um outro comentário que eu gostaria de fazer é que esse governo ele pode ter todas as mazelas, todos os equívocos, né? A gente tem aí aos montes uma série de argumentos para criticá-lo, mas ele tem um mérito. Qual que é o mérito? É de pautar a discussão desse país. Ou seja, há uma capacidade de pautar o Brasil, né? Inclusive com muita papagaiada, com muita bobajada, com muita coisa truculenta, mas pauta o Brasil as iniciativas, particularmente a partir do próprio presidente da República. Né? E isso significa para usar uma expressão da política antiga, falem mal, mas falem de mim. Eles usam isso com muita competência. Né? E esse episódio aí de cancelamento do desfile de 7 de setembro e a convocação de atos políticos pelo país afora, isso me parece um pouco aquela coisa de quando você anuncia que um meteorito, um meteoro vai cair no planeta Terra, aquilo vira um fato, as pessoas passam a girar em torno daquilo, se preocupar com aquilo, se angustiar com aquilo, até guardar comida por causa daquilo, imaginando que depois vai vir uma tragédia. Até hoje não aconteceu, pelo menos na conjuntura atual. Há milhões de anos mataram os dinossauros, de fato essa coisa pode acontecer, mas nada no nosso convívio, né, nos últimos anos, nem nos próximos anos acontecerá. Né? Por que eu estou usando essa figura de retórica? Porque, na realidade, retomando aquela conversa que eu estava dizendo, se há uma competência do presidente da República de pautar o país, mais uma vez ele pautou o país, né? Anunciando aí esse evento do dia 7 de setembro, repito, instrumentalizando, né, o poder, porque ele cancelou um evento cívico nacional histórico para fazer um evento particular, voltado apenas aos seus interesses, isso merece toda a nossa crítica, mas, de qualquer maneira, isso significa pautar o país para um determinado evento. Eu, pessoalmente, desde o início desse governo, eu sempre trabalhei com a ideia de que seria um governo incrementalmente autoritário, mas jamais imaginei, dada a complexidade do Brasil, o tamanho do país, né, a complexidade das nossas classes sociais, né, que nós teríamos um golpe de Estado, uma coisa dessa ordem. Né? Então, eu acho que será mais um momento, mais um evento político, não é, que sucederá outros que já aconteceram, não é, e que terão outros mais adiante. Não é? Não acredito que o 7 de setembro será um point of no return, para usar uma expressão inglesa, né? Um ponto sem retorno em que mudará o rumo do Brasil. Não acredito. Dia 8 nós vamos acordar, as coisas vão continuar funcionando. Eu, pessoalmente, acho até que essa mobilização ela será aquém daquilo que eles imaginam que será. Não acredito em eventos de milhões de pessoas na rua. Não é? E só para concluir, Walter, eu queria fazer um comentário a partir da fala do coronel Marco Antônio Bianchini, não é? Que é um pouco na linha do comentário anterior. Ou seja, as polícias estaduais elas são subordinadas ao governo estadual. Não é? Quando o presidente da República ele vai passando os governadores do Estado e falando diretamente para a tropa, não é? Eu acho que há aí um problema de ordem política institucional. Não é?
ele faz um discurso para a tropa, ele pode até amealhar alguns simpatizantes e tudo, né? Mas ele está bypassando os governadores, né? Então, assim, eu acho que essa postura do governo federal ela merece também uma crítica, né? Ou seja, como é que o presidente da República, daqui a pouco, eventualmente, se sente no direito de dar comando, né, a essas tropas? Eu acho que é um equívoco de ordem institucional, o que mostra que ele tem muita competência de instrumentalizar o poder para si e para aqueles que o circundam. Ô, Rodrigo, me permite fazer uma lembrança aqui. Toda vez que se fala em parada de 7 de setembro, vem na minha memória coisa antiga. A história do amor materno. O amor materno que é insuperável, né? Dizem que é o maior que existe em todas as relações humanas, é o amor materno. É a da mãe que vai ver o filho na parada de desfilar e todo o batalhão diante da ordem unida. Eu não entendo muito, o coronel pode explicar isso melhor. Diante da ordem unida, direita, esquerda, eu vou ouvir aquela coisa, o filho vai para a esquerda e todo o batalhão vai para a direita. Ela olha e fala assim: esse batalhão não sabe marchar, precisa marchar melhor. Nada como o amor materno, né? Isso é maravilhoso, eu adoro essa história, entendeu? Rodrigo, nós no Brasil ainda temos uma coisa que para mim é esdrúxula e que tem que ser tratado no devido momento, que é essa questão das polícias militares serem força reserva e auxiliar do Exército. E talvez por isso, às vezes, o presidente ele resolva falar para as polícias militares, porque em algum momento elas podem estar vinculadas ao governo federal através do Exército. E isso nas polícias modernas de hoje, se você pegar lá nos Carabinieri da Itália, se você pegar a Gendarmerie francesa, que já tiveram uma ligação com as Forças Armadas do seu país, não estão mais. Isso no país nós temos que tirar isso, porque nós ainda pagamos um preço alto por essa questão da ditadura. E aí você coloca lá, a Polícia Militar é força reserva e auxiliar do Exército. E aí nós temos que tirar esse conceito, porque são dois propósitos, duas missões completamente distintas e que, inclusive, impedem as polícias militares de avançar. Essa questão de ser força militar e reserva e auxiliar do Exército não nos traz nada, porque, na realidade, na prática, você deve ter acompanhado isso, na reforma da Previdência que houve agora, as Forças Armadas não nos queriam junto com elas. Nós tivemos que, praticamente, entrar a fórceps na reforma da Previdência, acompanhando e obrigando as Forças Armadas a nos aceitarem, sob pena da gente brecar as votações daquilo que era importante para eles, que na reforma da Previdência foi a questão do aumento salarial. E aí a gente ameaçou paralisar a votação para que eles pudessem aceitar a gente caminhar com eles de uma forma apartada na reforma da Previdência. Então, não nos quiseram, nós tivemos que fazer a força. Quando o Temer mandou o primeiro projeto de reforma da Previdência, ele mandou com as polícias militares na vala comum da Previdência. E aí nós tivemos que fazer uma pressão, e eu realmente fiz uma pressão naquela época, junto ao ministro da Defesa, fazendo ameaças, inclusive, que fez com que o Temer mudasse o projeto no mesmo dia. Mas por que o projeto foi dessa forma? Porque as Forças Armadas não nos queriam junto com elas. Então, esse negócio de que traz benefício para nós, não traz benefício nenhum, porque eles não nos querem junto com eles, só nos querem aquilo que é bom. Vocês são força reserva e auxiliar, até porque, se você somar o efetivo das PMs hoje no Brasil, nós somos mais do que o dobro das Forças Armadas todas. Então, isso é interessante para eles só na questão numérica. Porque se tiver alguma coisa, eles têm uma tropa toda à disposição, tropa que eles não têm. Qual a tropa profissional que as Forças Armadas têm à sua disposição? Nenhuma. Na maior parte do seu efetivo profissional, ele é insignificante. A maior parte é de crianças, de jovens, adolescentes que estão servindo, que não têm nenhuma maturidade para poder atuar. Então, a grande força que concentra as Forças Armadas para um momento de crise, talvez sejam as PMs. Então, é uma coisa que nós temos que tratar do ponto de vista constitucional, porque isso nos impede de agir. Se você for analisar hoje, gente, nós somos a única polícia militar do mundo que não investiga. Né? Nós não realizamos ciclo completo de polícia por uma carga que nós carregamos da ditadura, em que vão falar que se nós formos investigar, nós vamos levar a gente para dentro do quartel para ser torturado. Isso é um absurdo. Qualquer pessoa que vai presa hoje, qualquer político, qualquer advogado preso, ele quer ir para um quartel da PM.
Ele quer ficar preso no quartel da PM. Então, nós temos que acabar com essas coisas. Então, nós temos que começar a conversar muito diretamente sobre essa questão da segurança pública, que no nosso país é vergonhoso o índice de elucidação criminal no Brasil. É vergonhoso. A gente critica Portugal, mas eu estive lá em 2016, como presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais de Polícia Militar, visitando, por exemplo, a Guarda Nacional Republicana, que é a PM de lá, que até 2008 não investigava, mas hoje investiga. Tem centro de criminalística. E Portugal tem um dos menores índices criminais da Europa, depois que mudou a legislação e permitiu a todas as polícias investigarem. Agora, nós estamos aqui no estado de Minas Gerais, 853 municípios. A PM está em todos os municípios, em quase 200 distritos. Você tem uma polícia civil presente em 250 municípios. Eu tenho viatura que desloca 250 quilômetros para entregar uma ocorrência e fica 5, 6, 7, 8 horas aguardando. Então, nós não discutimos segurança pública de verdade no Brasil. Então, as PMs não são ouvidas. Eu acho é esse o sentimento que eu pude perceber lá no Conselho de Comandantes Gerais, de que nós, PM, na realidade, somos nós que pegamos o boi pelo chifre, nós não somos ouvidos na hora de políticas públicas de segurança. Então, essas coisas precisam ser mudadas. Coronel Bianchini, chegando aí o Carlos Lindenberg, né, um conhecido nosso, jornalista já renomado nas Minas Gerais, na imprensa nacional. Lindenberg, boa noite, prazer te receber outra vez. Coronel Bianchini está aí falando sobre o papel da Polícia Militar, o dia 7 de setembro, que não será o dia 11 de setembro, não é verdade? 11 de setembro foi lá na América. Aqui será que aqui vai ser o dia 7, semelhante àquilo lá, Lindenberg? Não, eu perguntei para o Coronel Bianchini, um velho amigo meu aí. Tudo bom, cara? Eu já falei que no dia 8 ninguém vai lembrar do dia 7. Ué, isso é bem, bom, né? Isso é bom. Não, Carlos, o que vai acontecer, as pessoas vão manifestar, uns contra, outros a favor do governo. Vai ter um probleminha aqui, vai ter outro probleminha ali, como sempre. Vai acontecer. Se encontrar manifestantes de um lado e de outro, pode surgir alguma coisa. Vai ter algumas vidraças quebradas, vai ter alguma coisa. Mas nada diferente do que já acontece hoje. Lindenberg, uma palavra. O decano, Carlos Lindenberg. Decano é Márcio aí, ó. Olha o Márcio fazendo propaganda do Ministério das Minas e Energia aí já. Tá certo. Aqui, deixa eu perguntar uma coisa. Você deu uma boa notícia aí, que não vai acontecer nada que possa perturbar a normalidade democrática, nada disso, né? Agora, eu te pergunto o seguinte, é uma pergunta talvez um pouco delicada, mas você é bem informado, pode nos dizer o seguinte, é verdade o que se propala, que, na verdade, o governo, de modo geral, se apoia muito nas polícias militares? Sim. O que aconteceu foi o seguinte, na reforma da Previdência, o governo perdeu muito apoio da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Penal, porque, de uma certa forma, eles foram largados, foram deixados de lado na reforma da Previdência. Então, eles não se sentiram muito abraçados pelo governo. De uma forma contrária, eu até falei assim, a gente acabou perdendo mais esse do governo do que tantos outros governos anteriores, só que a grande massa ela não conseguiu perceber isso, né? Eu falo muito isso, a grande massa ela acha que o governo Bolsonaro olha muito para as PMs. Nós que conhecemos bem, nós sabemos que ele não olhou. Inclusive, na questão da reforma da Previdência, quem comprou a nossa briga foi a esquerda, é uma coisa engraçada, só que a esquerda ela comprou uma forma que todo mundo teria que ser abraçado, e quando o governo viu que ia perder, então ele chegou e foi negociar, e aí nós perdemos menos. Entendeu? Mas, se você for analisar, o Eduardo Bolsonaro votou contra a gente lá na Câmara,
e o Flávio Bolsonaro votou contra nós também lá no Senado. Então, não tinha nenhuma ordem do presidente no sentido de preservar as PMs. Né? Na realidade, nós usamos a força que nós temos mesmo. E aí nós temos força, porque a gente é muito bem organizado nesse sentido, de conversar com os parlamentares, de tentar buscar uma interlocução por fora, que não seja pelo caminho oficial. Então, na realidade, o que acontece? Eu falei isso muito com o Rodrigo. A grande massa da PM, o Bolsonaro consegue falar para a grande massa no ouvido que ela escuta. Ele não faz, mas ele fala. E eles escutam. E aí eu falo isso muito com o Rodrigo, que foi um grande erro da esquerda, no grande momento que a esquerda teve à frente do país, de não conversar muito com as PMs. De não conversar. Entendi. A sensação que as PMs têm é que o governo, que era um governo de esquerda, ele queria minar a força da PM. E aí você fortaleceu o papel das guardas municipais, você começou a colocar outros agentes que não a PM, no sentido de você diminuir a importância da PM no contexto da segurança pública, ou seja, você tirar um pouco da força da PM. E, na realidade, a tentativa foi essa mesmo. Houve até a tentativa maior, por exemplo, do senador lá do Rio de Janeiro, foi o Lindbergh Faria, acho que ele mesmo, não é isso? De pedir, ele era senador na época, a desmilitarização das PMs. Então, a sensação que a PM teve é que ela foi jogada para escanteio, que ela era um pária para esse governo. Quando vem o Bolsonaro, ele fala no governo de forma de fortalecimento, dessa coisa toda, apesar de não fazer, mas ele fala. E aí a grande massa escuta como se fosse verdade o discurso dele. Entendi. Então, Rodrigo, o grande mérito dele é saber falar para quem de fato o carregou, porque, na realidade, eu falo muito, Lindbergh, não existe nenhum órgão no país com a capilaridade do APM, é o único órgão presente nos 5.570 municípios desse país. Em Minas, Correto. é o único nos 853 municípios. Então, quando ele fala para essa massa carregou ele nas costas. Você fala, o meu último ato no comando da PM foi uma formatura no Mineirinho. Mais de 1.000 policiais formando e o Bolsonaro foi lá. Ele foi carregado pelos policiais. Na hora que eu falei o nome dele, que eu citei os parlamentares, o ginásio quase foi abaixo. Por quê? Porque ele fala no ouvido que os caras querem ouvir, apesar de não fazer. Bem, o Coronel Bianchini, aproveitando a chegada do Lindenberg também, mudando um pouco o prumo da prosa, o Rodrigo Pacheco, senador e presidente do Congresso Nacional, até uns dias atrás, o pessoal criticava muito o posicionamento do Rodrigo, que ele estava assim, um pouco em cima do muro, não se decidia, mas hoje ele mandou em direta para o presidente Bolsonaro, viu, Márcio Fagundes? Diz o seguinte, que o nosso inimigo maior é o preço do feijão, da carne, da gasolina, da luz elétrica, do gás, enfim, de tudo isso aí. Eu queria ouvir a opinião de vocês, se o Rodrigo, que inclusive o pessoal do Rodrigo ficou mais animado, Lindenberg, por conta de quê? Porque deu uma pesquisa informando que no segundo turno, uma disputa entre o Rodrigo Pacheco e o presidente Bolsonaro, a diferença era de apenas 3 pontos. Dava 33 para o Bolsonaro, 30 para o Rodrigo Pacheco. E aí ele já viu que essa movimentação pode levá-lo, quem sabe, a ser candidato à presidência e já se animou. E aí, Márcio Fagundes, com energia ou sem energia, com luz ou sem luz, o que você acha do Rodrigo Pacheco? Nessa posição dele aí, nessa fala dele. A situação do Rodrigo é delicada, né? O Rodrigo está pisando em ovos, porque não tem como desconhecer que Bolsonaro a cadeira do poder, ela tem
Está tendo um poderio de legislativo no sentido de alavancar um projeto político? Não sei. Eu não acompanho Brasília assim. Eu só sei que é delicada a situação. Olha, só completando, viu, Márcio? O Bianchini, também o Lindenberg e o Rodrigo Botelho, o presidente Bolsonaro disse que o nome do Rodrigo está no seu caderninho. Tanto que o próprio Flávio Bolsonaro também já deu uma cotovelada nele. E aí, Lindenberg, o que é que você acha, Rodrigo, e o coronel Bianchini, dessa posição agora do Rodrigo Pacheco? Será que ele realmente poderá vir a ser a terceira via na disputa em 2022, Lindenberg? Eu acho muito difícil quebrar essa polarização entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Eu acho muito difícil quebrar essa polarização. De qualquer forma, o Márcio lembrou bem, quem levou o Rodrigo Pacheco à presidência do Senado foi o Davi Alcolumbre. Ele que levou o Rodrigo Pacheco ao presidente da República e que sacramentou o nome dele. E ele chegou lá com a via já pavimentada e assumiu a cadeira numa eleição que não foi nada complicado. Pelo contrário, apadrinhado pelo Davi Alcolumbre, ele chegou facilmente lá. Assim como o Arthur Lira também chegou à presidência da Câmara dos Deputados. De maneira que o Márcio disse uma palavra aí que é o seguinte: ele está pisando em ovos, ele tem que tomar cuidado, porque a terceira via não é tão fácil assim. A polarização é muito grande. A gente vê isso no noticiário dos jornais, na televisão, nas redes sociais, para todo lado a gente vê isso. Então, é muito difícil quebrar essa polarização, que vai estar, muito provavelmente, em cima do ex-presidente Lula e do presidente Bolsonaro. Eu vejo assim, pelo menos. E aí, Coronel Bianchini? Olha, eu não sei se os senhores viram a reportagem na Veja dessa semana do Kassab. Está lá nas páginas amarelas da Veja dessa semana. Não vi. Não vi. E o Kassab fala que o plano A, B e C dele chama-se Rodrigo Pacheco. Ah, sim, não. Isso é sabido, né, Bianchini? Isso é sabido. Está na reportagem. Agora, quando a gente analisa o grau de rejeição do Bolsonaro, que é altíssimo hoje, beira os 60%, e você vê a rejeição do Lula, que está próximo de 50%, você tem um caminho aberto para uma terceira via. E eu acho que o Rodrigo Pacheco sentiu isso, tanto que o discurso dele hoje já é nesse caminho. Porque ele tem que começar a falar e já se colocar como uma terceira via. Eu acho que ele, a partir desse discurso dele hoje, ele está se colocando como uma terceira via. Porque o pessoal não quer Ciro Gomes. Não é? Não adianta o Ciro querer ser a terceira via, que ele não emplaca. O próprio Dória também não vai emplacar. Mas, Lindbergh, vocês que são da mídia, quando a mídia quer, ela faz. Ela faz. A mídia tem um papel. Eu acho que a mídia quer, o grande empresariado quer fugir dessa polarização. Eu acho que o grande empresariado brasileiro não quer mais o Bolsonaro e não quer o Lula de volta. Então, eu acho que está pavimentado aí um caminho para a terceira via. Rodrigo não adianta Pacheco. a gente falar, né? Porque quando a mídia quer, ela faz. Vamos pegar aqui o que a Rede Globo fez com aquela Juliette. O que ela quer? Ninguém conhecia, ninguém sabe nada. O que ela O fez? Gil do Valor. E o Gil, que agora tem até um aviãozinho. Gil do Vigor. Gil do Vigor. Ou seja, quando a mídia quer, ela faz. Então, se o grande empresariado quiser e a mídia quiser, ela faz. E eu acho que o grande prejudicado da terceira via, o maior prejudicado é o Bolsonaro. Eu vou dar um exemplo. Eu acompanho um grupo de advogados que detestam o Lula e está com o Bolsonaro porque não quer o Lula, mas também não quer mais o Bolsonaro. Então, estão loucos para surgir alguém. Então, eu acho que esse caminho está aí, está aberto. E se o Rodrigo souber falar direitinho, eu acho que dá ele Lula no segundo turno. Rodrigo Botelho, seu xará Rodrigo
Pacheco, queria que você, como economista, falasse de números, porque tem uma pesquisa que dá o Lula com 55 no segundo turno contra 30 do presidente Bolsonaro. O que é que você acha da opinião do Coronel Bianchini e se realmente essa possibilidade do Rodrigo vir a ser a terceira via é viável? Walter, eu já há muito tempo eu acompanho as últimas eleições com a seguinte perspectiva: o Brasil está polarizado, né? Já há muitas eleições, isso não é de agora, não é? Numa primeira fase, né, eu diria que foi a polarização entre o PSDB e o PT, que disputaram sucessivas eleições presidenciais, sempre PSDB polarizando com o PT, não é? O PT ocupa o poder, não é? E elege 4 mandatos presidenciais, não é? Sai numa situação, né, eu não vou aqui, né, aplicar tempo nisso, mas numa situação complexa, que foi, não é, a retirada de sustentação da presidenta Dilma, o que, na minha visão, foi, inclusive, um golpe, porque não havia justificativas consolidadas para fazê-lo, mas essa situação de polarização ela é reeditada na eleição subsequente. Quando o Jair Bolsonaro disputa a eleição contra o Fernando Haddad, o Lula estava inviabilizado, também num movimento que fez parte de toda uma estratégia de isolar o PT, né, de perseguir o Partido dos Trabalhadores nesse período. E, mesmo assim, o Fernando Haddad, apesar de ser um neófito numa disputa presidencial, ele consegue uma votação muito expressiva, não é? Bastante significativa, não é? Num contexto de anos de pancadaria para cima do PT, da qual o Bolsonaro se beneficiou. Pois bem, eu acho que o Brasil continua polarizado. O país não deixou de ser polarizado, e eu diria até que essa polarização ela se acirrou com, né, a tragédia da gestão do atual governo federal, não é? E, naturalmente, surge essa polarização nas pesquisas. Você vê que todas as pesquisas, seja feita por telefone, seja feita presencial, de diversos institutos de opinião, têm mostrado, né, a capacidade do nome do presidente Lula aparecer bem e, da mesma forma, do atual presidente da República. Essa semana apareceu a primeira pesquisa com o nome do senador Rodrigo Pacheco. Ou seja, a política ela tem essa dinâmica, uma dinâmica de jogo, né? Eles testam nomes, né? Eu me lembro que há muitos anos atrás o Guilherme Afif Domingos foi testado, chegou a crescer nas pesquisas, era a terceira via daquela época. Vocês devem se lembrar dessas eleições. O Guilherme Afif Domingos surgiu como uma terceira via, não é? E depois esvaziou, não é? Então, assim, essa ideia de uma alternativa com esse perfil, isso também não é nenhuma novidade, mas já se tentou fazer isso inúmeras vezes, não é? Esses dias, o jornalista Kennedy Alencar ele usou uma expressão muito dura com o senador Rodrigo Pacheco, porque falou que é o novo picolé de chuchu da política nacional. Por quê? Basearam numa visão dele, com a qual eu discordo, de que é uma pessoa que procura contemporizar com todo mundo, fazer uma política de bom relacionamento, de muita cortesia, e talvez por isso o Kennedy tenha usado essa expressão. Eu acho que é uma expressão inadequada, porque o senador Rodrigo Pacheco ele tem se posicionado com elegância nas diversas questões que são levadas a ele. Por exemplo, na questão do pedido de impeachment contra o ministro do STF, o ministro Alexandre de Moraes. Ele imediatamente, né, firmou uma posição de que ele não concordaria com o encaminhamento daquilo, né? Quando ele hoje solta esse comentário com relação à situação objetiva da população brasileira, ele está mirando, né, a política econômica do atual governo federal, que ontem, né, ficou claro com, né, uma queda do PIB de 0,1% no trimestre, ou seja, não há nenhuma recuperação econômica voluptuosa, ou seja, nós estamos apenas voltando a crescer o que nós deixamos crescer no passado, e as projeções de Senado para o ano que vem já estão na ordem de 1,5%, 1,8%, no máximo 2 pontos percentuais,
o que significa que a taxa de desemprego não cairá. Então, a eleição presidencial ano que vem será disputada com um nível de desemprego altíssimo e com um agravante, 70% da população endividada. Então, assim, para concluir, Walter, eu acho que o nome do senador Rodrigo Pacheco ser colocado em pesquisa é uma tentativa de buscar a chamada terceira via para despolarizar do presidente da República e do ex-presidente Lula. É uma tentativa. Se vai dar certo ou não, nós temos que ainda aguardar o desdobramento disso, né? Mas outros nomes surgiram e já foram esvaziados, né? Ele pode ser mais uma tentativa frustrada, né? E, de fato, a gente chegar nas eleições do ano que vem com essa polarização. Do ponto de vista de uma terceira via, Walter, eu acho que só tem uma opção para eles. É tentar disputar a vaga no segundo turno do atual presidente da República. Porque, na minha percepção, inclusive lendo uma matéria sobre o mercado financeiro, uma interpretação do mercado financeiro sobre as pesquisas mais recentes, no mercado financeiro, né, e na minha percepção, com toda tranquilidade, né, a chance do presidente Lula estar no segundo turno é muito forte, eu diria quase consolidada. Então, vai se disputar a segunda vaga. E aí, a chamada terceira via, ela vai disputar essa vaga com o atual presidente da República. Por isso, o senador Rodrigo Pacheco começa gradualmente a se distanciar dele, né, sabendo que ele foi merecedor do apoio do presidente da República na sua eleição, mas, para concluir, os 7 senadores do PT também votaram nele. Okay. Guarará, deixa eu só fazer uma reflexão de 2 segundos. Olha, eu acompanhei a mídia, o coronel Bianchini citou a importância da mídia, né, no processo político, eleitoral no país e tal. Eu acompanhei a mídia nos últimos 10 dias e vou chegar à seguinte conclusão. O general, né, General Mourão, tem mais espaço que o Pacheco na mídia, viu? É verdade. Tudo que ele fala reflete no meio ambiente, na política, no posicionamento do Bolsonaro, tudo. Nos últimos 10 dias, ele é muito, muito mais presente que o Pacheco. E tem apoio da torcida do Flamengo. Agora, eu queria ver a opinião do Coronel Bianchini. Mas só não pode, gente, a gente só não pode esquecer que em Minas nós temos o maior exemplo do que é o inesperado. Havia uma polarização. Pimentel, Anastasia, o Anastasia trazendo com ele o ranço de estar ligado ao Aécio, vocês lembram disso, e o Pimentel pelo desgaste do governo. Ninguém falava no Zema, e de repente o Zema foi para o segundo turno. O Rodrigo fala, e eu concordo muito com o Rodrigo, o Lula vai para o segundo turno. Todo mundo, isso aí, para mim, quem pode sair do segundo turno é o Bolsonaro. E a terceira via está disputando essa segunda vaga do segundo turno com o Bolsonaro. Não é com o Lula. Eu queria aproveitar, ouvir a opinião de vocês, viu, Coronel? Desculpa me interromper. Essa questão de Minas Gerais, qual é o papel de Minas Gerais no cenário nacional? Porque é o segundo maior colégio eleitoral. Teve essa semana uma fala do Flávio Rossi, presidente da FIENG, dando apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que é justo, tá? E, por outro lado, criticando demais o STF. Já em seguida, um grupo de mais de 200 empresários, sociedade civil, comandado aí pelo presidente da Seminas, o José Anchieta da Silva, inclusive com apoio, Márcio Fagundes, imagina, do pessoal do Mater Dei e do Salim Matar da Localiza, criticando muito a posição da FIENG. Esse é parte do governo Bolsonaro, diga-se de passagem. O homem da privatização. E esse assunto, Coronel Bianchini, bombou na imprensa nacional. Em Minas Gerais, porque a FIENG ficou tomando pau direto, Lindenberg. Então, eu queria ouvir vocês a respeito do papel da FIENG. Tomou pau no Brasil inteiro, Fernando. Sim, exatamente. Apanhou demais. Então, para você ver, os seus pares empresários meteram o cacete do Flávio Rossi. Agora, surpresa, o Salim Matar, né, apoiou esse segundo manifesto de Minas ao povo brasileiro contra o Flávio Rossi, né, que realmente perdeu a oportunidade de ficar calado, mas a vida é assim, é liberdade de expressão.
que a gente defende. Essa é a liberdade de expressão que a gente defende, de se posicionar. Nada contra o Flávio Rossi, mas politicamente... Mas inclusive com alguns setores da FIEG dizendo que não foram ouvidos para a formação daquela nota. Sim, eu queria ouvir a opinião de vocês aí. Fica à vontade aí, o Márcio, o Rodrigo, o Lindenberg, o Coronel Bianchini, para comentar justamente e o papel de Minas no cenário nacional. Claro que hoje o Rodrigo Pacheco representa Minas Gerais, mas no contexto maior, o que Minas poderá fazer para que 2022 ela se coloque bem no cenário nacional. Eu queria ouvir a opinião de vocês em cima desse assunto da FIENG também. Retomar aqui um assunto que o Coronel Bianchini falou, que é sobre as surpresas, né, que Minas Gerais apresenta, e citou o caso do governador Romeu Zema. Muito bem. O coronel sabe que, naquele episódio, foi fundamental o pedido que o Zema fez no último debate da TV Globo, em que pediu voto para o então candidato Bolsonaro. Isso é evidente que isso mudou a direção do vento, mudou inteiramente a direção do vento, porque era o último debate, com a audiência lá em cima, e ele pede voto, por sinal, por pouco não foi expulso do Partido Novo. Sim. Por pouco não foi expulso do Partido Novo, que queria, de todo jeito, o João Moedo queria expulsá-lo, de todo jeito. Claro que ele se equilibrou daqui, se equilibrou dali, e está se mantendo, e coisa. Apesar de que eu soube que está tendo uma confusão lá dentro do governo impressionante. Impressionante. Mas, enfim, aí já é outro assunto. Mas eu quero lembrar que exatamente esse pedido do Zema para que se votasse no Bolsonaro, no último debate da TV Globo, para mim foi fundamental. Aliás, eu conversei posteriormente com um colega meu da antiga Rádio Itatiaia, que me citou exatamente quais os passos que foram dados para que o Zema fosse eleito, para que se garantisse o apoio de Minas para o Bolsonaro e para que o Carlos Viana também fosse eleito. O Carlos Viana também foi um azarão. Sim. Foi um azarão naquilo. Então, eu fiquei sabendo lá na Itatiaia, naquele debate das eleições, lá naquela noite da apuração, eu fiquei sabendo como é que essa coisa se deu para que o Bolsonaro tivesse a garantia do apoio de Minas, da votação de Minas, para que o Zema tivesse também a votação em Minas e ganhasse em Minas, e o Carlos Viana também fosse eleito senador por Minas Gerais. Walter, eu posso dar um pitaco? Fala aí, Rodrigo. Olha só, tem um ingrediente na eleição do ano que vem que eu acho que é da maior importância, né? Todos vão de concordar comigo, que numa eleição, a cada 2 anos, nós temos ora prefeito, vereador, ora presidente, senador, governador, deputado federal, deputado estadual, uma eleição pesadíssima, né? Quem dá o tom de uma eleição dessa envergadura é a disputa presidencial. Sem dúvida. Portanto, se nós tivermos, ano que vem, o senador Rodrigo Pacheco, numa disputa presidencial, isso terá impactos enormes em Minas Gerais, particularmente porque ele fez um acordo com o PSD, que é o partido do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que deu a ele 11 votos na disputa para a presidência do Senado, com o compromisso de que ele não viesse a disputar o governo do Estado. Há uma manifestação pública do presidente do PSD, o ex-ministro Kassab, no sentido de convidar o senador Rodrigo Pacheco para a legenda do PSD. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e também há boatos de que o Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, também se filia ao PSD. Ou seja, há um esforço do PSD para se tornar uma legenda com musculatura para uma disputa grande ano que vem,
E, a princípio, o projeto é com uma candidatura presidencial e o nome pode ser do senador Rodrigo Pacheco. Eles não trabalham com outra alternativa, né? Mas, nessa linha, o que eu vislumbro? Se o senador Rodrigo Pacheco for candidato a presidente da República no PSD, que é o partido do prefeito de Belo Horizonte, né, nós teremos em Minas Gerais uma composição da presidência da República com uma candidatura ao governo do Estado da mesma legenda, que será polarizadora das eleições em Minas Gerais contra o atual governador. Nesse sentido, cada vez mais eu me convenço de que não terá outra alternativa para o governador Zema que não seja a de reeditar, né, a sua dobradinha com o atual presidente da República. Se há 3 anos atrás isso para ele significou ser catapultado na onda Bolsonaro e se beneficiou dela e virou governador de Minas Gerais, ano que vem o desgaste do Bolsonaro também vai atingi-lo, né? Vai atingi-lo talvez mortalmente, né? Dado o desgaste que o atual presidente da República tem. Portanto, eu acho que a disputa presidencial que pauta a eleição do ano que vem, a perspectiva de termos uma candidatura de Minas em torno do nome do senador Rodrigo Pacheco, né, pautará as eleições do Estado. E se, por hipótese, né, ele não crescer nas pesquisas, o PSD resolver, né, não lançar o candidato a presidente da República e vier fazer uma composição, por exemplo, com o PT, para que o Rodrigo Pacheco, representando Minas Gerais como candidato a vice na chapa presidencial, repete a mesma situação do meu comentário anterior, né? A polarização do governador do Estado de Minas Gerais será com uma candidatura do PSD ou do PSD junto com outras forças políticas, talvez até o próprio PT, né? Dado o desdobramento das circunstâncias que vêm pela frente. Então, a situação do atual governador de Minas, ele está bem nas pesquisas, ele aparece bem nas pesquisas, mas na hora que começar a associá-lo à imagem do Jair Bolsonaro, eu acho que isso pode ser para ele, né, muito complicado do ponto de vista da sua sucessão. E ele deu uma entrevista à CBN hoje que ficou, vai te contar, parecia um tucano falando, sempre em cima do muro. Não peguei assim com o presidente, não falei assado, porque a democracia, porque a liberdade de expressão e não sei o quê. Eu falei, uai, parecia que era um prefeito de uma pequena cidade do interior falando, não governador de Minas, em cima do muro, com um tucaninho de verdade. Márcio Fagundes... em rede nacional, Lindenberg, essa semana, o ministro de Minas e Energia... Escuta aí, só essa aí, rapidinho, Márcio. O Bento Albuquerque, almirante, né, você que está aí reduzindo o seu consumo de energia elétrica, diz o seguinte: vamos reduzir o tempo do banho, do chuveiro, e também o ferro de passar. Enquanto isso, o povo está tomando ferro, né? Ele quer diminuir o banho. Imagina, banho tcheco, imagina aquelas moças de antigamente que usavam aquela bacia. Aquela bacia. Ô, Márcio, faz igual a mim, Márcio. Eu tenho uma usina de energia aqui em casa, poxa. É mesmo? Solar, Márcio, aí. Como é que é? Está economizando o chuveiro aí, Márcio? E no ferro de passar, estão passando ferro por aí? Eu estou quebrando o gás da CEMIG. Eu gasto 1,4 e produzo 3,5. Olha só, coisa boa. Eu sou aposentado do INSS, então eu tenho que me cuidar, porque no final do mês meu termina dia 20. Aqui. Mas eu queria fazer uma observação. Eu queria fazer uma observação sobre o seguinte. Primeiro. Lindenberg gostou, hein, Lindenberg? Que diferença, Lindenberg? E o salário? Frei Caneca, presta atenção. Eu queria chamar a atenção pelo seguinte. É um equívoco, a essa altura do campeonato, falar Manifesto dos Mineiros. E vou cometer uma heresia histórica, tá? Eu me permito, na minha idade, já vou por 70 anos, de falar do Manifesto dos Mineiros, o original, dos anos 40, que foi contra o Estado Novo de Vargas, onde, me parece, 40 e poucos mineiros questionando o Estado de Vargas, que construiu a base trabalhista nesse país, a base de um governo, de um poder, de uma nação, começou em Vargas. Os mineiros, 40 e poucos mineiros, fizeram um manifesto dos mineiros. Veja o sobrenome dos signatários daquele documento. Benedito nomeou aqui, Getúlio nomeou aqui Benedito Valadares, que deu um show de política. É inquestionável o papel que Benedito teve aqui em Minas Gerais.
E esses 40 e poucos mineiros que fizeram, assinaram o manifesto contra Getúlio Vargas, veja os sobrenomes, todos, posteriormente, montaram no governo. Todos. Olha, isso aqui nós conhecemos de ponta cabeça. Isso aqui nós conhecemos, essas Minas Gerais de ponta cabeça. Roda governo, sai governo, e a turma está em cima. A turma está na administração. É parente, é filho, é neto. Todas as oligarquias estão com o poder. Pegue o nome dos signatários do Manifesto dos Mineiros, o original, tão falado, tão histórico, e veja o que aconteceu depois, para onde eles foram. Todos foram para o governo. Nós conhecemos isso aqui. Olha, eu gostaria muito mais de saudar a vinda da Heineken aqui para Pedro Leopoldo, da Bianca, que hoje não está participando da nossa live. Que maravilha! Nós vamos ter a Heineken aqui, ó, do lado aqui de Belo Horizonte, produzindo cerveja doidado. Isso sim, ó, boa notícia. Ô, Márcio Fagundes, aproveitando a pedido do Luiz Borges, quero que você mostre a sua lamparina, que ele falou, eu quero ver a lamparina do Márcio Fagundes, que o Coronel Bianchini falou que parece mais um molotovzinho, mas não tem perigo. Não, essa... Essa já está no jeito. Isso aí! Nossa Senhora! E a outra, a pequenininha, o molotov, cadê? A pequena, a menor. Cadê o molotov? A lamparina menor, cadê? Mostra aí. Cadê, Márcio? A pequenininha está aqui, ó. Nossa! Isso é um perigo. Isso, dia 7 de setembro, você pode ser preso pela Lei de Segurança Nacional, viu? É, Coronel? É ou não é? Essa questão dos mineiros, então, isso aí nós já conhecemos, isso é secular, desde a República Velha. É desde a República Velha. Vai pegando os sobrenomes e vai enquadrando, que você vai ver o que acontece com as oligarquias. Márcio, deixa eu fazer um comentário. A par de concordar contigo que tanto o original quanto o atual sejam expressão de uma elite, né, do Estado de Minas Gerais, né, eu acho que a gente precisa entender que, na realidade, esse documento mostra uma cisão da elite. Ou seja, você tem um setor que ainda aposta no atual presidente da República, mas você tem um outro segmento que está desgarrando, né, e se afastando paulatinamente, né, da possível reeleição, da tentativa de reeleição do atual presidente da República. Eu me recordo que, da outra vez, eu comentei aqui que, quando o Partido Progressista, ou os progressistas, né, que é o novo nome deles, eles disseram que não acreditam mais na viabilidade do presidente Jair Bolsonaro, eu me lembrei de uma expressão dos americanos. Os americanos usam uma expressão muito interessante, chamada wishful thinking. Todo o seu raciocínio é condicionado pelos seus interesses. Eu fiquei com a nítida sensação de que o progressista está começando a preparar a sua saída do barco. E quando você percebe uma força política se afastando, por trás daquilo tem segmentos empresariais articulados, tem uma série de setores articulados, ou seja, a sustentação do atual presidente da República, ela pode sobrar, ela pode esvaziar de tal sorte, que aí sim, nesse contexto, a terceira via pode vir, aglutinando esses segmentos que hoje se afastam do presidente da República. E ontem a declaração do ministro Paulo Guedes de que a economia andou de lado, olha, isso pode ter sido um comentário fortuito, mas ele pode sinalizar, definitivamente o abandono desse governo por parte das elites empresariais. Soma-se a isso, esse manifesto de Minas Gerais e um sem número de outras manifestações que têm sido feitas pelo país, dando a entender que aqueles que o colocaram no poder, estão dispostos, a sair, a se afastar e, eventualmente, não ajudá-lo, na sua reeleição. Nunca nos esqueçamos que o Fernando Collor de Mello, ele, num determinado momento do processo do impeachment, ele deu uma declaração nessa linha, dizendo o seguinte: aqueles que me colocaram no poder vão me tirar do poder. E o então vice-presidente da República, Itamar Franco, foi na Fiesp, fez um acordo no sentido de diminuir o ritmo de abertura da economia brasileira à concorrência internacional, derivada da rodada Uruguai do GATT,
e na hora que o Itamar faz o compromisso com as elites empresariais, aí não houve mais nada que segurasse, e o presidente Fernando Collor de Mello perdeu sustentação no Congresso e foi derrubado. Então, tudo isso mostra que, de fato, você tem um segmento empresarial muito ativo na política, mesmo que não se assuma publicamente. Rodrigo, só aproveitando, Pernambuco, deixa eu só perguntar um negócio para o Rodrigo. E a ameaça do Banco do Brasil e da Caixa de deixar a Febraban? Faz parte dessa disputa, né? Ou seja, você tem um segmento empresarial, né? O capitalismo moderno é o capitalismo financeiro, ou seja, se tem uma instituição de classe nesse país que a gente possa dizer que talvez seja a mais poderosa do país, é exatamente a Febraban, pela natureza do capitalismo moderno, que é o capitalismo financeiro. Então, quando o Banco do Brasil e a Caixa, que são comandados do Palácio do Planalto, ameaçam romper, é expressão dessa cisão que as elites estão tendo, né, e que gradualmente vão se afastando aí do presidente da República, não é? Eu acho que é o mesmo contexto. É o mesmo contexto. Eu queria aproveitar... Aqui, deixa eu só completar aqui, está me ocorrendo aqui. O empresariado mineiro é tão mineiro e gosta tanto disso aqui que o Josué, o filho do nosso vice-presidente, cascou fora para dirigir. A entidade lá em São Paulo falou: o quê? Vai ser o presidente da Fiesp. Eu vou embora. Assume lá no ano que vem a Fiesp. Márcio, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu só quero lembrar, eu só gostaria de lembrar o Márcio para ler um livro muito interessante do Cid Rabelo Horta, em que ele fala das 14 famílias governamentais de Minas Gerais. É o retrato exato da elite mineira. Como você falou, nos signatários do Manifesto de 1943, eu lembrei exatamente disso, do livro do Cid Rabelo Horta, chamado 14 Famílias Governamentais de Minas Gerais. Todos são parentes entre eles. Todos são parentes entre eles. Bem, e aí, para ajudar nas referências bibliográficas, Walter, Tomás de Lampedusa, o Leopardo, em que ele diz o seguinte: muda, muda, muda para não mudar nada. Não é? É isso aí. Nós estamos chegando ao final da nossa conexão das Minas Gerais, hoje com a volta aí do Márcio Fagundes, de forma brilhante. Fala, Márcio. Eu sempre finalizo com a indicação de um livro, não posso falhar hoje. Sim, calma, então vai chegar. Calma, só um minutinho. Agradecer a presença e a participação do ex-comandante da Polícia Militar de Minas Gerais, uma das polícias mais respeitadas do Brasil, se não a mais respeitada. Claro, tem polícias militares com muitos comandos, bem preparadas, mas a Polícia Militar de Minas Gerais é uma referência nacional, tanto que vem policiais militares de outros países para se formarem aqui em Minas Gerais. Lindenberg, Márcio, o Rodrigo Botelho, eu queria que vocês, cada um, aquela história, né? Sua conclusão final. Cada 1 minutinho e meio, Márcio vai falar do livro. Coronel Bianchini, suas conclusões finais. E obrigado pela participação. Primeiro, Pernambuco, te agradecer pelo convite e gostaria de vir mais vezes, viu? Com certeza. Espero novos convites. Tá? O Márcio aí representando o Bento, né? O homem das Minas de Energia. E só dizer uma coisa que a gente quer frisar: o Brasil precisa de paz, né? O país precisa de paz para caminhar. Nós temos muitos problemas para resolver, né? Nós temos muita gente desempregada, muita gente passando fome nesse país. Nós temos um problema sério de saúde. A educação foi relegada a segundo plano nesse governo. Então nós temos problemas sérios para resolver nesse Brasil. E nós precisamos de paz para resolver. Então, eu espero que depois do 7 de setembro, o Brasil volte a ter paz para resolver os problemas sérios do povo brasileiro. Porque o nosso povo está precisando de emprego, está precisando de educação, de saúde, está precisando de comida. Só isso. Muito bem, Coronel. Bem lembrado. Carlos Bem Lindenberg. colocado. Demorou, mas chegou hoje, né, Lindenberg? Pois é, você me manda um negócio esquisito aqui, eu não consigo abrir nunca. Aqui, o Bianchini, foi um prazer revê-lo depois dessa sua ida a Brasília, né? Que você pôde chegar às coisas mais de perto e tal. Foi bom conversar com você.
Mas eu continuo no meu diapasão de que eu acho que dificilmente nós teremos outra coisa senão a polarização na disputa em 2022. Eu acho que o Rodrigo Pacheco está tentando viabilizar, como lembrou o Rodrigo, está tentando viabilizar-se aí, como lá atrás o Afif Domingos também tentou se viabilizar, mas eu acho que, infelizmente, até porque a polarização não é bom, não é um bom caminho, talvez não seja o melhor caminho, mas, infelizmente, essa polarização ela vai permanecer até 2022, a menos que ocorra alguma coisa daqui até lá. Ninguém pode imaginar o futuro. De qualquer maneira, gosto muito de falar com você, Rodrigo. Bianchini, a minha saudação, volta da mesma forma. E Márcio Fagundes, você está em débito conosco, viu, Márcio? Ô, Rodrigo, por último você, Márcio, com o seu livro, a sua recomendação literária. E aí, Rodrigo? Obrigado mais uma vez. Walter, mais uma vez. O Rodrigo estava numa festinha familiar e deixou para vir participar conosco. Muito obrigado, Rodrigo. Eu agradeço mais uma vez o convite. Quero concluir dizendo o seguinte: os Estados Unidos têm mais de 200 anos que tem uma polarização permanente entre republicanos e democratas. A polarização é um dado de realidade. O fato de nós termos uma situação de polarização, isso é um dado de realidade. É fruto das contradições, das circunstâncias da história do país. Portanto, isso não é um mal em si. O que a gente precisa imaginar é que o fato da gente ter essa polarização, ela pode ser algo para muito tempo. E eu acabo de mencionar o exemplo dos Estados Unidos. E se nós vamos pegar a história dos demais países europeus, que têm democracias mais consolidadas, na Inglaterra, a mesma coisa, os trabalhistas e os conservadores. Então, assim, o fato de ser polarizado, isso não é um mal em si, é um dado de realidade. O que importa é que a polarização ela se dê nos limites do Estado Democrático de Direito, para que a gente não perca efetivamente a perspectiva de viver num país livre e soberano. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado. Márcio Fagundes, eu só dar um recado para o Coronel Bianchini e a todos vocês. Na próxima semana, eu queria contar com a presença de todos vocês para que nós fizéssemos uma análise do 7 de setembro, do que ocorreu no 7 de setembro. Tá certo? Se a gente ainda está morando no Brasil ou se a gente mudou de país. Fala, Lindenberg. Carará, só para dar uma informaçãozinha aqui no final da nossa live, que é o seguinte, o prefeito Alexandre Calil foi hoje... sofreu está ainda em andamento, mas há um pedido de impeachment do prefeito Calil na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Aquele Mariel Marra entrou com esse pedido. Ontem também entraram com outro pedido. Portanto, eu conversei agora à noite com o Calil, ele está tranquilo, acho que não tem nada grave com relação a isso, mas vai acompanhar mais de perto essa situação lá, até porque me garantiu também o Léo Burguês que o Calil tem maioria na Câmara e isso não passa. De qualquer maneira, era só a informação que eu queria dar nesse final de papo. Valeu, muito obrigado. Márcio Fagundes, quer mandar uma mensagem para o Bento Albuquerque, ministro das Minas e Energia? Nada, larga esses ministros, nós vamos viver nossa maneira simples aqui. Deixa eu te falar um negócio. Eu queria recomendar. Primeiro eu queria saudar a participação do coronel. É sempre bom ouvir o coronel. Primeiro, que ele representa uma instituição que é orgulho dos mineiros. Cujo patrono é Tiradentes, nós sabemos. A Polícia Militar de Minas é um orgulho dos mineiros. Ela faz escola em âmbito de América Latina. Eu que sou apaixonado de América Latina, volta e meia eu cito a América Latina aqui. O Uruguai, hoje eu já citei, a Argentina. Todos os comandos desses países vizinhos vinham aqui para Belo Horizonte fazer curso com a Polícia Militar de Minas Gerais. Então, nós precisamos preservar a imagem. Diga lá, Lindenberg. Olha aqui, Márcio. Olha aqui, Márcio. Troféu Alferes Tiradentes. Aqui, ó. Parabéns, você merece. Muito justo, muito justo. Então,
É Lá sempre nos bom, sociais. é sempre bom ouvir o coronel, porque ele, além de conhecer umbilicalmente a instituição, ele ainda transita nesse meio político, ele gosta de ouvir os opostos, os contraditórios. Isso é muito rico. Isso é que faz a riqueza da nossa polícia também. Aqui, eu queria recomendar para vocês, agora para terminar, que é minha marca dentro dessa live. Toda live eu termino com um livro. Eu sugiro que vocês leiam isso aqui, ó. Os Engenheiros do Caos. É devastador o livro. É um livro curto, deve ter umas 200 páginas. É devastador. Eu li em 3 horas e pouco. Olha, pega de 2000 para cá e ele vai explicar o que aconteceu no Brasil com Bolsonaro, com Trump, com aquele Orgã da Hungria, com a Itália, entendeu? Que hoje é dominada por um partido que saiu do nada. Tudo está aqui. A nossa vida, a tecnologia. Agora, a conclusão do livro é devastadora. Sabe o que ele vira e fala para nós que gostamos de política e acompanhamos de certa forma? Eu, de pouco de longe, mas sabe o que ele fala na conclusão do livro? Não contrate mais, você que quer entrar na política, não contrate mais nem marqueteiro, nem comunicador, nem cientista político. Contrate um físico. Hoje, quem sabe traçar os cenários políticos, todos possíveis e cabíveis dentro dessa radicalidade que nós vivemos, são os físicos. Contrate um físico, que ele vai mostrar que a força da política hoje não é em agregar, é deixar desagregado e trazer todos, como se nós fôssemos um avatar. Nós todos somos um avatar na mão da tecnologia. Vale a pena ler, viu, Coronel Lindenberg? Olha, Os Engenheiros do Caos. É devastador o livro. Qual a editora, Márcio? Qual a editora, Márcio? É um italiano, chama Giuliano da Empoli. Embaixo tem um subtítulo, como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar o ódio, o medo e influenciar eleições. É devastador. Você não sabe. Boa referência. Eu vou comprar esse livro. Coronel Vestígio. É Vestígio. Está aqui, custa 40 e poucos reais. Está em tudo quanto é livraria, tem isso. E o autor chama Giuliano da Empoli. Vale a pena ler. Contrate um físico se você quiser entrar na política, porque todos os cenários imagináveis e inimagináveis hoje passam pela ciência da tecnologia. Devastador. Com isso eu termino. Agradeço o Lindenberg, agradeço o Rodrigo, sempre aprendo com vocês. O nosso Guararapes aí, que vai toreando para cá, para lá e tal. Larga um pouco esse governo de Bolsonaro, viu, Guararapes? Larga esse negócio um pouco e vamos saudar, brindar a nossa live de hoje com uma Heineken que está chegando em Pedro Leopoldo. Que maravilha! Só para o Bianchini, Lindenberg, Rodrigo, mas só para explicar o que o Márcio falou. Contrate um físico, não um personal trainer. Ok? Não confunda uma coisa com a outra. Bom, se você gostou do nosso bate-papo, dá um like. Fernando, você já contou para eles? Um abraço. Você já contou para eles como é que você malha lá na academia? Não. Só no Gogó. Nem conta. Só no Gogó. Márcio, um abraço, Coronel Bianchini, Lindenberg e Rodrigo, mais uma vez. Semana que vem, vamos fazer uma análise do 7 de setembro, hein? Ademar. Valeu, bom, um abraço para vocês. Valeu, Coronel. Valeu, Lindenberg, Rodrigo, Guararapes. Tchau, um abraço. Gente.